aqui, ó, que é Corinthians, irmão. Aqui é Corinthians, Flamengo, a sua hora vai chegar no domingo. Flamengo e Atlético. Pra mim, a final é Corinthians e Vasco. Pra mim, Flamengo e Vasco, a final. Corinthians e Atlético. Flamengo! Fala aqui agora, hein? Não passa do Corinthians na Neoquímica Arena com 47 anos. Não passa do Corinthians. O Corinthians vai ter time titular. Não vai passar. O Corinthians vai pra final da Copa do Brasil juntamente com o Vasco. O Vasco e o Corinthians vai pra final. O Atlético não passa do Vasco em São Januário. Pode escrever isso que eu tô falando. E que choradeira da imprensa paulista! Jogadores do Flamengo não perdoam e debocham da fala do Mateuzinho. Viralizou a emoção e o choro do Bruno Henrique no vestiário após a classificação do Mengão para a final da Copa do Brasil. A final está prevista para 2 datas, no dia 3 de novembro e no dia 10 de novembro. São 2 domingos, né? O primeiro e o segundo domingo do mês de novembro. Essa semana, eu acredito que na quinta-feira, eu ouvi uma conversa de bastidor que seria quinta-feira, nada confirmado, mas essa semana já deve ter o sorteio do mando de campo, porque é um jogo aqui no Rio e outro jogo em Belo Horizonte, lembrando que o mando de campo é definido por sorteio, então vai ser sorteado lá. Tomara que o Flamengo jogue o primeiro jogo em Belo Horizonte e o segundo jogo aqui no Maracanã, e que a gente consiga levantar aí o pentacampeonato da Copa do Brasil, que para nós vai ser importantíssimo, maravilhosíssimo a gente conseguir aí vencer essa parada. Bom, mudando de assunto, falar agora do jogo de ontem, porque tem muita coisa pra gente falar. Eu já vou começar o vídeo falando do deboche dos jogadores do Flamengo, mano, que foi sacanagem, tá? O que aconteceu ontem? O Mateuzinho deu uma... O Wesley deu uma zoada no gramado, falou que a gente gosta de clima hostil e tal. E depois vem Gerson, Lohan e mais uns garotos da base ouvindo aquelas caixas de som JBL, ouvindo alto, mano, com a música que não dá nem pra eu reproduzir a música aqui. Eu não posso reproduzir a música aqui, porque é bem pesada. E aí saíram ali cantando e tal, e aí foi perguntado, eu mesmo perguntei, e aí o clima hostil e a hostilidade? E aí os caras, hostilidade, que hostilidade e tal. Debocharam muito do Mateuzinho. É claro que teve uma situação no jogo entre o Mateuzinho e o Bruno Henrique, e depois o próprio Mateuzinho postou na rede social dele dizendo que estava tudo bem, tomou uns pontos na cabeça, e que ele entendia ali que o Bruno Henrique não fez por mal, até porque ele conhece o Bruno Henrique, também o próprio Bruno Henrique meio que pediu desculpa a ele ali, falou, olha, você me perdoa. O Bruno Henrique publicou uma nota que disse assim, ó, hoje eu vivo uma mistura de sentimento, muita felicidade ao chegar em mais uma final com o Flamengo, mas com muita tristeza pela minha expulsão. Nunca tive e nunca terei intenção de atingir um companheiro de trabalho dessa forma. Além disso, um amigo, um irmão, que há pouco tempo estava no mesmo lado, no mesmo clube. Fomos muito felizes juntos e com muitas conquistas. Jamais será da minha índole ser um atleta maldoso. Dentro de casa, minha família, sou referência para os meus filhos, sobrinhos, que sonham em ser jogadores um dia. Peço desculpas pelo lance e agradeço aos meus companheiros que correram incansavelmente por mim, pelo nosso objetivo, que era a classificação. E aí a gente tem que falar disso aqui de emoção, né? Ele publicou essa nota, depois o Mateuzinho respondeu ele, tá tudo bem, o Bruno Henrique realmente não teve intenção, mas sem intenção também é falta, e aí acabou que aconteceu do Bruno Henrique ser expulso, uma expulsão incontestável. E aí, depois do jogo, viralizou esse vídeo do Bruno Henrique no vestiário, chorando, e os caras ali abraçando ele, assim, o Gabigol deu um abraço, o Davi Luiz veio e deu um abraço, assim, aquela coisa que você olha e fala assim, mano, os caras realmente correram pelo Bruno Henrique. O Fabrício Bruno, na zona mista, chegou a falar que o Bruno Henrique estava muito abatido, que o Bruno Henrique estava chorando e tal, e os caras pegaram ele ali, foi emocionante mesmo, depois do jogo, agarraram ele ali e falaram, olha, vambora, tamo junto, passamos. O Bruno Henrique está suspenso do primeiro jogo, por isso que é bom que o primeiro jogo seja já em Minas Gerais, e no segundo jogo ele joga aqui no Maracanã junto com a gente. Para você, quem foi o melhor jogador do jogo ontem? Qual foi o destaque? Para mim, Gerson, Wesley e o goleiro Agostinho Rossi. Os três. O Rossi, campeão na cera. Ele bota o regulamento aqui, filho, já era, vambora. Regulamento aqui debaixo do braço, vambora, esquece. Campeão. O Gerson manda naquele meio campo do Flamengo. E o Wesley tá crescendo bastante. Para mim, os três. Coloca nos comentários aí para você quem foi os melhores jogadores do jogo. Falando do Gerson,
Jogador que o Vinícius soltou informação ontem, que o jogador jogou ali, quase que ele não jogou. 3 horas antes ele acordou com febre, dor no corpo. 3 horas antes teve que tomar antibiótico na veia para ver se melhorava. E ainda bem que melhorou. Fez uma partidaça para mim, o melhor em campo aí, capitão do Flamengo, o nosso mano Gerson. Bom, falar agora da choradeira da imprensa paulista. Mano, os caras estão chorando. Cara, os caras vieram ontem, depois do jogo, vocês não vão nem acreditar. Os caras vieram com um papo ontem que a diretoria do Flamengo, que o Corinthians teria falado, que a diretoria do... Olha o que os caras falaram. Que a diretoria do Flamengo, que a diretoria do Corinthians teria falado que o Flamengo teria dado uma camisa pro Daronco. Gente, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É arrumar motivo pra chorar à toa, pô. É arrumar motivo pra chorar à toa. À toa. O cara foi na zona mista. E perguntou pro Marcos Braz. Ô Marcos Braz, e aí? A diretoria do Flamengo deu uma camisa pro Daronco? A diretoria do Flamengo deu uma camisa... Pô, tá de sacanagem. Aí o Marcos Braz falou, irmão, isso é piada, né? E eu vou dizer logo, se alguém deu, pega de volta porque não resolveu nada. Daronco teve alguns erros contra o Flamengo, teve aquele lance lá do Gustavo Henrique com a Arrascaeta, teve o lance da mão do Carídio também, que muita gente tá reclamando, teve alguns lances, aquele camisa 8, eu acho, o Charles, fez 50 faltas no jogo, ele não deu cartão amarelo pro cara, enfim, e aí os caras do Corinthians e a imprensa, o pior não é só os caras falarem, é a imprensa abraçar esse papo, como se o Flamengo tivesse dado uma camisa pro Daronco, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. O Daronco tentou de todas as formas ajudar o Corinthians. Essa é a realidade. Parem de choradeira. A realidade é que a imprensa paulista fez um carnaval e parecia que o Flamengo era, com todo respeito, o Goitacás de Campos, que é a minha cidade, e o Corinthians era o Real Madrid. Parecia que era isso. Os caras estavam crentes que o Flamengo ia chegar lá, não ia jogar nada, e o Corinthians ia ganhar o jogo. Esse era o discurso dos caras. E o Flamengo chegou, infelizmente teve a situação do Bruno Henrique ali com 20 minutos, precisou sair, jogou com um a menos, um tempo e meio, jogou com um a menos, um tempo e meio, e conseguiu segurar o Corinthians. E eu vou dizer mais, o Corinthians não fez nada no jogo. O Corinthians não fez nada, não atacou o Flamengo. Não atacou, não conseguiu jogar. Por quê? O Flamengo, o Felipe Luiz, aí tem o mérito do técnico também, deu um nó tático no esquema do Ramon, principalmente quando o Bruno Henrique sai, ele saca o Gabigol, coloca o Fabrício Bruno, coloca 3 zagueiros, abre os 2 pontos, fecha o meio e acabou, não teve mais jogo. Certíssimo Felipe Luiz. E aí eu vou dizer, aí tá a imprensa paulista nessa choradeira. Ai, porque o Flamengo deu uma camisa pro Daronco. Ai, porque isso? Ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, uma hora dessa, pô. Uma hora dessa, 6 e pouca da manhã, pô. Uma choradeira danada. Tá uma choradeira da imprensa. E hoje, vou dizer pra vocês, se preparem, que hoje vai ser isso o dia todo. Hoje vai ser essa conversa fiada da camisa pro Daronco o dia todo. O Marcos Braz disse que não deram. E o Bruno Espírito também disse que não deram. Pô, da onde que os caras tiram isso, cara? Acho que o Corinthians tem que se preocupar, irmão, em fazer o pix de 500 mil aí do Neneca. E tentar comprar o Neneca se eles realmente vão querer o cara. Se não quiser também, deixa que a gente vende. Acabou. E sobre isso, o Marcos Braz chegou a falar depois, ó, eu quero fazer mais um amistoso aí com o Corinthians pra ganhar mais 500 mil. E é isso, pô. Fora, pô.